Você é um pai zeloso e, mesmo assim, possui a rebeldia de seu filho como resultado de todo o esforço do que você tem feito. Como resolver isso? Você é um bom pai? Ou será que você é de fato um bom pai? O que é de fato ser zeloso? Será que o comportamento de um pai e de uma mãe vai determinar como vai ocorrer o comportamento e as escolhas do seu filho? Bem, questões como estas e muitas outras vamos tratar nesta aula. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Escola Biblicast. Quem vos fala é o professor Roberto Penha. Vamos falar hoje um pouquinho sobre as lições bíblicas adulto da CPAD, falando sobre pais zelosos e filhos rebeldes. Desde já informo que todo o material aqui empregado nesta aula está disponível no formato PDF e PowerPoint, para que você possa utilizar da melhor forma e você possa inclusive editar se você assim bem quiser. Os links estão na descrição deste vídeo. Existem duas formas de você obter esse conteúdo, via o Telegram e via Discord. O Telegram é a forma mais usual, a mais prática, mas em virtude de diversos problemas que tivemos recentemente, resolvemos adotar definitivamente o Discord como a segunda alternativa, como o segundo caminho. Portanto, as duas formas estão disponíveis e recomendo fortemente que você as considere usar. Na lição de hoje, lição 6, que fala sobre pais zelosos e filhos rebeldes, vamos tratar de uma questão que afeta a vida de muitas famílias. E provavelmente você já passou ou vai passar por circunstâncias parecidas se você assim tiver um filho. Porque talvez rebeldia, de fato, ela exista sempre. A questão é o grau, em que magnitude isso acontece. Então são questões como essas que vamos discutir e falar um pouco hoje, tá certo? E também, inclusive, saber o que é de fato ser um pai zeloso. Não vamos determinar, não vamos esgotar o tema, mas vamos trazer aqui algumas informações muito pertinentes. Bem, nessa lição temos como texto áudio o texto em Colossenses 3:20 que diz: Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. A verdade prática diz assim: o modo de criar e educar tem impacto no comportamento de nossos filhos no mundo, mas não anula a responsabilidade individual das escolhas deles. Então, já na verdade prática, podemos já perceber uma informação muito interessante. Por mais que exista uma influência muito grande dos pais sobre os filhos e que deve ser exercida, isso não vai imunizar eles de eventuais escolhas equivocadas que eles vão tomar. E essas escolhas equivocadas, o principal responsável não são os pais, é o próprio indivíduo, ou seja, o filho. Portanto, é possível sim pais serem zelosos e filhos serem rebeldes. Então, vamos trilhar aqui algumas informações, exemplos e trazer subsídios muito importantes. A leitura diária, uma série de textos bíblicos que fortemente recomendo que você os considere. Leitura bíblica oficial em Juízes, capítulo 13, do versículo 1 ao 7, também o versículo 24 e depois capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Como introdução, é importante trazer uma perspectiva sobre o exemplo bíblico que vai servir de pano de fundo para esta lição bíblica. Poderíamos utilizar outros, inclusive, tá certo? A gente poderia se utilizar a situação do filho pródigo, um pai que era zeloso, um pai que tinha cuidado com o filho, um pai que amava o filho, um pai que proporcionava as necessidades básicas dele, talvez muito além, inclusive. Mas mesmo assim, ele teve a rebeldia do filho como resposta. Então esse é um exemplo que pode também ser utilizado na própria lição bíblica. O pano de fundo utilizado nessa lição em específico é sobre a vida de Sansão. Sansão ele foi escolhido por Deus antes mesmo de vir a nascer, né? A mãe dele teve uma informação de um anjo em que ela daria luz a um filho, e esse filho ele seria um responsável muito importante para libertar o povo de Israel. Ele seria então um juiz de Israel. E muito interessante que a mãe de Sansão era uma mulher estéril, né? Deus agiu numa situação em que aquilo que era inesperado veio a se tornar realidade. Ele utilizou-se de uma mulher que não tinha possibilidade de ter filho. E o povo de Israel estava passando por duros problemas. Perseguição, sofrimento, alta tributação, ou seja, características comuns que eram empregados quando um povo estava sujeitos a uma tirania,
a uma situação em que eles eram oprimidos, e como o próprio texto da introdução fala, na presente lição, veremos que os pais de Sansão foram zelosos em sua educação, mas seu filho tornou-se rebelde. Então, percebemos já mais uma vez um exemplo de uma boa criação em que o filho não vai ter um comportamento adequado. Bem, no tópico 1 fala sobre os pais de Sansão, uma situação espiritualmente deplorável, o item 1. Não exatamente dos pais de Sansão, certo? Era a situação em que o povo de Israel estava, porque estavam nas mãos dos filisteus, já por 40 anos, conforme Juízes capítulo 13, versículo 1. Era um contexto em que um povo vivia na prática do pecado e poucas famílias temiam a Deus. Algo muito comum durante esse período dos juízes. Não era que o povo inteiro de Israel estava perdido. Não era que o povo inteiro de Israel estava desconsiderando os princípios de Deus. Não, uma parte permanecia firme, uma parte permanecia crente nos desígnios e na vontade de Deus e na prática, inclusive, disso. Mas, de maneira geral, a situação do povo de Israel estava muito complicada. E teve um casal que recebeu uma grande bênção, uma grande notícia, em que eles teriam um filho. E esse filho, ele seria aí uma pessoa que trabalharia para remir Israel, para salvar o povo de Israel da tirania que estavam passando. Então, a situação que aconteceu com a mulher de Manoá, que foi a que teve a revelação, que teria este filho, se assemelha a outros exemplos bíblicos que já tratamos na própria lição bíblica, né? Como Sara e Rebeca. E também temos o próprio exemplo de Ana, com Samuel. Então, percebemos que Deus ele pode reverter a esterilidade, obviamente, com um plano muito maior. E foi o que aconteceu mais uma vez. Então, a resposta de Deus para Israel foi de onde talvez menos se imaginasse que viria. E Deus fez isso. Bem, uma questão interessante, inclusive que é abordado no item 3 da lição, é que cabia aos pais ensiná-lo e orientá-lo quanto aos requisitos do nazireado. No tópico 3, temos aqui as informações sobre as orientações divinas que esse casal recebeu quanto à conduta na criação do filho que eles teriam, no caso Sansão. E eles observaram atentamente isso durante toda a criação de Sansão. Por mais que a responsabilidade final de todas as coisas, todo o cuidado, nós sabemos que quem cuida é Deus, mas ele deixou delegado para que quem administrasse, quem tomasse conta fosse os pais de Sansão. E eles cumpriram esse papel. Tanto é que ele chegou à sua fase adulta respeitando todos os cuidados que Deus falou que ele deveria ter, como não beber vinho, não cortar os cabelos, não tocar em cadáver. Tudo isso Deus falou para que aquele casal instruísse os filhos, ou no caso o filho, para fazer isso, e o filho o fez. Tudo isso foi condutas que Deus estabeleceu para que aquele filho seguisse, e de fato isso foi observado, porque os pais o instruíram no caminho adequado. Dado esse ponto que já foi apresentado, você talvez venha se questionar. Perfeito, eu posso eventualmente ter até um filho rebelde, mas será que de fato eu tenho sido um pai zeloso? Será que eu tenho sido uma mãe zelosa? Por isso é importante a gente trazer a ideia e discutir um pouquinho como ser um pai zeloso ou uma mãe zelosa. E nesse subsídio eu vou trazer aqui algumas informações bem interessantes. A primeira questão que deveríamos considerar é: os pais devem ser zelosos a partir de qual critério? Bem, o da liberdade poderia ser um critério interessante. Ou seja, poderia ser feito de qualquer forma, poderia ser de qualquer jeito. Livre escolha. Será que esse é o caminho? Será que não seria o critério do próprio filho? O filho vai determinar ou vai dizer o que é ser um pai zeloso? É o filho que vai dizer se de fato ele tem recebido o cuidado adequado ou as instruções corretas? Ou não seria então um terceiro, alguém de fora da sua família? Uma pessoa que não conhece a sua história, não conhece as particularidades de sua família, e essa pessoa vai dizer o que tem que ser feito. Será que seria esse o caminho? Ou será que não seria uma legislação estatal, já que ela traz uma série de informações e requisitos que são fundamentais para a juventude, para uma criança, saúde, educação e por aí vai?
Será que é esse o critério que deveríamos considerar para trazer ou pensar que o pai é de fato um pai zeloso? Ou o requisito poderia ser algo ainda maior? Esse critério também não poderia ser obtido na escola? Ou seja, você aprender em um ambiente que determinaria o que deve ser a criação do seu filho? Ou a própria Bíblia Sagrada? E, obviamente, a resposta é muito fácil. É a Bíblia Sagrada que vai servir de referência para poder falar como ser um pai zeloso. Bem, a partir desses quesitos aqui que acabamos de apresentar, você pode se perguntar, então, de forma prática, como eu posso obter essas informações? Como eu posso, talvez, aplicar coisas que venham agradar do ponto de vista não apenas humano, mas também espiritual, divino. Bem, eu tenho uma dica de um livro que, na verdade, não é dica, né? É quase um conselho isso aqui. O livro que indica a vocês é o seguinte: Tornando-se Grandes Pais, 12 segredos para criar filhos responsáveis. Esse livro aqui do Norman Wright é muito interessante. E eu vou trazer aqui para vocês alguns princípios, ou na verdade vou explicar rapidamente aqui esses 12 grandes segredos, certo? E logo após também um outro subsídio. Então vão ser 2 subsídios vinculados dentro do próprio livro. Mais informações você pode acessar no grupo do Telegram. Lá vai ter também um material suplementar que vou postar lá, tá certo? Então, acompanhe comigo bem cada um desses pontos. O primeiro segredo que devemos considerar é que sabem que não podem fazer isso sozinhos. Pais zelosos sabem que não podem tomar a criação de filhos como uma escolha apenas humana. Ou seja, não é apenas o pai e a mãe que faz isso. Tem que recorrer a Deus, tem que ter oração, tem que ter cuidados nesse sentido. Segundo elemento também que é importante falar é que eles entendem as pressões únicas de crescer em nossos dias. Eles sabem que as crianças, os jovens, os nossos filhos, eles passam por situações ímpares, singulares, que inclusive é diferente do que aconteceu no meu tempo, no tempo dos seus pais, certo? No tempo dos nossos avós, e assim vai. Terceiro, entende as consequências do mimo excessivo. Aqueles pais que são ultra protetivos, aqueles pais que fazem todas as vontades do filho. E isso, obviamente, é um grave problema. É uma consequência, vamos dizer, muito danosa para o próprio filho e para a sua família. Pais zelosos, eles dão, mas não demais. Ou seja, ele vai proporcionar para que o filho possa, sim, receber aquilo que precisa, mas ele também entender que tem elementos, tem coisas que o filho tem que entender o quão é difícil obter e o quão é, digamos, até caro financeiramente, se pudermos considerar assim. Ou até mesmo fazer com que o filho corra atrás de algumas coisas. Então, essa independência é algo muito importante. Outra, desafiam seus filhos, mas não muito. Algo muito ligado ao anterior, em que algumas coisas que os filhos desejam, que querem, eles vão ter que buscar, correr atrás. E os pais, eles podem cometer o equívoco inverso. Ou seja, eles criam muitas barreiras, muitas dificuldades, muitos desafios e os filhos ficam frustrados porque eles não conseguem. E em alguns momentos eles não vão conseguir nunca, na verdade, né? Mas a ideia do pai desafiar o filho a avançar, sim, é algo muito importante. Outra, sabem o que fazer para não estragar os filhos. Então, a identificação de perceber aquilo que você pode estar pensando que é um zelo para o seu filho, e na verdade você pode estar estragando o seu filho. Você pode estar prejudicando ele em diversos aspectos. E isso vai ter uma ligação muito forte com outros elementos que daqui a pouco vamos falar. Sétimo elemento, se esforçam para ser bons comunicadores. Quando formos falar sobre um dos maiores problemas que acontece dentro do lar, é exatamente o aspecto da comunicação, em que o pai não consegue falar aquilo que deve ser feito. O pai ou a mãe não conseguem expressar a qual a conduta seria mais adequada em um determinado momento. Ou seja,
são feitos pedidos confusos, são feitas ordens que não fazem sentido para a cabeça daquela criança ou para a cabeça daquele jovem. Então, devemos sim prestar muita atenção sobre isso. Uma outra ferramenta que deveríamos considerar é que os pais zelosos sabem como usar as ferramentas da audição e do tempo. Às vezes a melhor estratégia é simplesmente esperar. Às vezes a melhor estratégia é apenas ouvir. Ou seja, a gente fala muito isso para quando fala de questão de casais, mas isso também se aplica sim para a situação de criação de filhos. Nono elemento: pais prestam atenção às emoções de seus filhos. Sim, os filhos expressam suas emoções, mas às vezes os pais não percebem. Os pais às vezes entendem que aquilo é algo que não faz sentido para ele. Me lembro certa vez consultando meu filho e o médico chegou assim para mim e falou: "Tu sabe que o seu filho tem estresse, né?" E falando para mim isso, né? E eu pensei: "Sim, eu sei. Só que o estresse dele é diferente do seu, né? Tu sabe disso também, né?" Ele tentando entender, né? Só, se tais coisas acontecem, deu exemplo de algumas coisas que são, para mim, obviamente, irrelevantes, mas se você se colocar na questão do lugar do filho, você percebe que aquilo pode realmente causar estresse para ele, né? Isso pode trazer o quê? Algum tipo de conflito. Então, o estresse não é algo que acontece apenas com adulto, o estresse também acontece com criança. É só para dar um exemplo, né? Eu estou falando de estresse, isso vai levar em conta também outros sentimentos, né? Alegria, tristeza, frustrações e por aí vai. 10º elemento: os pais zelosos, eles evitam 10 passos para o desastre. E se você quer saber quais são esses 10 passos para o desastre, né? Para não cometer esses passos, o slide seguinte eu vou trazer cada um desses 10 itens, tá certo? Eu vou pegar dentro desse subsídio, eu vou trazer mais um elemento adicional. Obviamente a melhor fonte, o próprio livro e também os recursos que eu vou colocar lá no canal do Telegram. 11º item, que o segredo que o pai deve considerar, a mãe deve também ficar muito atenta, é aprender a estabelecer limites. Estabelecer limites é uma das principais funções que os pais devem exercer. O filho não vai ter todas as suas vontades saciadas, atendidas. Então, os pais têm que trabalhar a questão do limite desde a sua tenra infância. Porque quando ele estiver no mundo, ele vai trabalhar sim, com escassez, com limitações, com vontades não atendidas, e a preparação que isso acontece dentro do próprio lar, isso pode fazer sim uma grande diferença. 12º segredo para ser um pai zeloso, para ser um grande pai: manter o foco no objetivo final. E você talvez possa se perguntar: o que é esse objetivo final? É o seu filho ser um bom filho? É ser uma boa pessoa para a sociedade? Lógico, esses 2 itens são realmente fundamentais, mas o livro destaca um elemento muito interessante. O principal objetivo é que o seu filho ame a Jesus sobre todas as coisas. E se isso acontece, você entende já que aquelas maiores questões éticas e morais, elas vão acabar, por consequência, sendo supridas. Porque o maior desejo da pessoa que ama alguém é atender, é fazer, é deixar aquela pessoa feliz. E para deixar, vamos dizer, Jesus feliz, Deus feliz com as nossas escolhas, com o nosso comportamento, nós vamos ter que agradar a Ele. E aí, obviamente, tem uma série de quesitos que a gente pode mencionar, né? Sobre amar o próximo, sobre não defraudar ninguém, ou seja, respeitar os próprios pais. Então, tudo isso está dentro desse bojo daquela pessoa que prioriza a Deus. Então, os pais não podem deixar o filho perder esse foco. Devem incutir isso na mente daquela criança. Então, esses são alguns elementos. Outro subsídio muito importante: quais são os 10 passos para o desastre na criação dos filhos? Ou seja, é aquilo que nós não devemos fazer. É os 10 passos. Aquilo que, se você estiver cometendo, você tem que ter muito cuidado, porque você pode estar criando um seríssimo problema para a sua vida e para a vida do seu filho. Bem, a primeira questão que acontece, de acordo com o autor do livro que estamos utilizando como referência, o Norman Wright, é que pedidos confusos, eles são um dos graves problemas. É quando a pessoa não consegue expressar aquilo que deseja que seja feito. Ou seja, não existe coerência, não existe um alinhamento. E aí, se o pedido está confuso, como esperar que as coisas ocorram da forma desejada? Não tem como. Segundo elemento:
as repetições. Como assim as repetições? É você chegar para o seu filho e dar determinadas orientações e você tendo que repetir essas orientações para que as coisas ocorram da forma desejada. Podemos constatar que tem dois grandes problemas. Um, pode ser o problema de comunicação, a comunicação por sua parte não está adequada. Outro é porque o seu filho não entende que aquilo que você fala deveria ser seguido ou é importante. Então, isso é um grave problema. Deve-se tentar perceber o que é que de fato está acontecendo para tentar eliminar. Uma outra questão que envolve muito de forma intrínseca as repetições, que é o lembrando. É quando você tem que ficar lembrando ao seu filho, por exemplo, que tem que escovar os dentes. E você faz isso todo dia. Quando você faz isso, você está dizendo de forma indireta para o seu filho que aquilo que é relevante, aquilo que é importante, ele não precisa se preocupar muito, porque tem alguém sendo tutor nele nesse sentido. Em alguns momentos, o pai e a mãe já devem delegar algumas responsabilidades para que o filho possa executar, independente do pai ter que ficar lembrando. Então, o lembrar e a depender do que estiver lembrando é um grave problema, pois vai estar criando uma espécie de desleixo da parte do filho. Quarto elemento é passar a ideia que a obediência é opcional. É quando você pede algo e quando aquele algo não é feito, você simplesmente não discute, não conversa sobre isso, não reclama, não expõe o equívoco. Você está passando a imagem que aquilo pode ser feito, como pode não ser feito. Você pode obedecer e pode não obedecer. E as consequências? Não tem consequências. Então, perceba que esse tipo de conduta também é um grave problema. Quinto elemento é o argumentando. E o argumentando é muito interessante, porque o argumentando é algo que eu tento fazer com meu filho sempre, né? Particularmente. É você tentar expor quais são os fundamentos, o porquê que aquilo deve ser feito. Por exemplo, você vai falar sobre escovar os dentes. Você vai explicar a importância de manter os dentes limpos, a boca saudável, para evitar problemas de saúde e outros mais, né? Não apenas o estético, né? Alguns pensam na estética, a estética e também a saúde dental, né? E uso diversos argumentos. E às vezes os argumentos que eu estou utilizando, eles não são o suficientemente fortes para o meu filho. Eles podem ser bons para mim, mas não para ele. Então eu tenho que encontrar o termo em que o argumento é válido para ele, não para mim. Eu não estou argumentando para mim mesmo, estou argumentando para uma outra pessoa. Eu devo encontrar um ponto, então, de conexão em que consigo falar com ele e ele consegue compreender a vontade que estou, né, querendo passar, transmitir para ele. Sexto elemento, barganhando. O barganhar é um seríssimo problema. E aí, particularmente, ao longo da minha vida, eu vejo isso em vários momentos da vida minha também e também de outras pessoas, né? É quando você quer obter algo, quer obter uma obediência, quer obter uma conduta desejável do seu filho, né? E você faz o quê? Uma troca. Você diz, olha, você vai fazer isso e eu vou lhe dar isso. Você vai colocar o lixo lá fora e eu vou lhe dar uma mesada. Você vai fazer tal item e eu vou atender você de tal maneira, né? Vou lhe dar uma retribuição por isso. Então, o barganhando, ele cria a conexão que o seu filho só faz aquilo que seria adequado se tiver uma retribuição adicional. E como já vi vários pais até falando sobre isso, né? O pai que fica parabenizando o filho por ter feito a obrigação dele, né? Será que até que ponto, de fato, é importante dar esse parabéns quando o filho faz exatamente a sua obrigação? Então, essa é uma questão também a considerar. Outra questão também muito importante, dar sermões. Ou seja, você vai explicar algo, vai orientar algo e tem alguns estudos que sugerem, o livro também fala sobre isso, que quanto mais você fala sobre um determinado assunto, sobre um determinado item, parece que aquele assunto vai perdendo importância na cabeça da criança. Então, a ênfase que você vai dar e como você vai falar, aquilo pode ser encarado como um sermão. E lógico, isso a depender da idade da criança, e esse limiar pode ser muito difícil de se perceber. Para alguns pode ser alguns pouquíssimos minutos. Para uma criança muito pequena, na verdade é menos de um minuto, né? Então, dar sermão é algo também que deve ser muito bem pensado, se é necessário e como se fazer isso, né? Porque o sermão, obviamente, a orientação é importante, mas como fazer e o tempo de duração também é muito importante. Certo? Então, vários estudos mostram, inclusive, o tempo de atenção que alguém tem numa aula. Então, isso também se aplica numa conversa de pai para com filho, da mãe para com filho. Então, é algo muito importante. Inclusive, o livro até comenta sobre a conduta distinta de
de compreensão, de aprendizado dos meninos para as meninas, em que os meninos têm mais uma ideia visual. Então, às vezes, você apresentar o que se espera de maneira escrita, ou seja, ele vê no papel aquilo, um cronograma, aquilo tende a facilitar a percepção e a conduta dele, né, a prática. Então, isso é um fator importante. 8. Abordagem de último recurso. É aquilo que você diz, olha, no último caso eu vou ter tal conduta. E aí cada pai ou cada família vai ter uma estrutura. Quando o pai chega nesse ambiente, ele está praticamente suplicando para que o filho tenha, né, tal conduta, tenha obediência, ele faça a coisa correta, ele não seja rebelde. E isso, obviamente, não é desejável. A ideia de você ficar recorrendo de forma persistente, consistente, ao último recurso, ao castigo mais severo que você pode impor de forma persistente, isso aí também é um péssimo sinal em que não está se considerando as coisas adequadas, né, o filho, e é isso, tem que recorrer a isso. O nono, e aí também é um dos que mais alarmantes, né, equívocos, é gritar. Como se aumentar o volume, você vai fazer com que ocorra a mudança de comportamento. Até pode acontecer, mas essa mudança não se deu da forma mais desejável possível. Foi pela coação, foi pelo medo. Não era para ser inicialmente dessa forma. Em alguns momentos, só vai ser dessa forma, eu até compreendo. Não estou falando exatamente do gritar, mas do recurso, né, do último recurso, ou de você agir de uma forma mais áspera, mais bruta. Então, talvez em alguns momentos vai ser necessário. Mas isso aqui é a questão do último caso. E não ser algo usual, algo persistente, algo comum. Mostra, inclusive, um certo desequilíbrio da parte dos pais nesse sentido. E, por último, ameaças e medo. Então, o que tem muito a ver com a ideia do último recurso? É você fazer com que o filho tenha tais condutas por causa das ameaças. Ah, você não vai fazer isso, então você vai ficar sem fazer o videogame. Ah, você não teve isso, então vai ficar sem sair no final de semana. Ou seja, você vai tentando moldar o comportamento dele, não por causa dos princípios ou porque é o ideal ou correto, mas sim pela perspectiva do medo, de criar uma situação muito complicada para ele, e aí ele vai ser coagido a fazer ou agir da forma que você assim deseja. Então, perceba que são diversos momentos em que há necessidade sim da gente ter algumas condutas como essa, mas temos que saber a dose, o momento e, inclusive, não recorrer a elas de forma persistente. Então, perceba que observando esses itens aqui que eu mencionei, a pessoa está indo muito mal. Então deve fazer o quê? Evitar esses elementos, evitar essas práticas de forma persistente. Então, portanto, eu acho que tem um bom subsídio aqui para você poder considerar em sua exposição bíblica, tá certo? Segundo tópico da lição, o nascimento de Sansão e sua formação. No subitem 1, o nascimento e desenvolvimento de Sansão. Conforme a promessa, Sansão nasceu de uma mulher estéril. Ele cresceu debaixo da bênção do Senhor. Juízes capítulo 13, versículo 24. Tanto era assim que o Espírito Santo o dirigia para o campo de Dan. Não havia dúvida de que a vida de Sansão estava sob a vontade soberana de Deus. Ela foi proveniente de um grande milagre, executado pelo Altíssimo na vida da sua mãe. E no subitem 2 do tópico 2, onde fala sobre a família de Sansão, diz aqui, eu destaque em vermelho a parte inicial do texto da lição, é que o menino Sansão no plano terreno estava sob a responsabilidade de seus pais. E isso é muito importante. O filho sendo rebelde ou não sendo rebelde, o filho sendo legal ou não sendo legal, a responsabilidade é sempre dos pais. Não é da escola, não é da igreja, não é do Estado, não é de nenhum outro ente, não é da avó, do avô, não, é dos pais. É eles que devem trabalhar, instruir o filho no caminho em que ele deve andar, no caminho que ele deve perseguir, mostrar os valores do reino, os valores de Deus, os valores que são esperados para agradar a Deus e, consequentemente, fazer muito bem para a sociedade. Mas, em alguns momentos, seguir os parâmetros de Deus vão criar certos problemas ou certas dificuldades para o bem-estar social. Então, são essas questões que eu quero que você fortemente considere, sim, a responsabilidade dos pais na criação dos filhos.
E lembrando, os filhos não pertencem aos pais. Os filhos pertencem a Deus, mas estão, uma palavra que eu vi até nesse livro lendo, interessante, é que fala sobre os filhos são um empréstimo. Ou seja, eles, na verdade, eles estão apenas emprestados, eles são de Deus. Mas enquanto estiver com você, você pai, você mãe, são responsáveis sim pela conduta, pela criação dele, para que possa relativamente moldar. Lembrando que a decisão final de comportamento cabe a quem? Ao próprio filho, não ao pai, não à mãe. Bem, e a formação de Sansão, obviamente, tudo indica no texto bíblico como referência que ele foi muito bem criado, muito bem tratado. Os votos que a família fez foram obedecidos durante a sua infância e adolescência. Então podemos entender sim que Sansão estava num ambiente muito bem estruturado, ou seja, uma família que tinham pais zelosos, que tinham grandes pais, que souberam administrar e cuidar bem deste seu filho. Então, isso pode talvez, de alguma forma, entristecer quando você cria uma alta expectativa por você ter feito um bom trabalho, né, na criação do filho, e aquilo não vem a acontecer. E tem no texto de referência da lição bíblica o exemplo de Caim e Abel, em que os filhos, obviamente, foram criados numa circunstância, numa estrutura muito próxima, muito parecida, mas que ambos tiveram comportamentos muito diferentes. Sentido que isso não é uma determinação da criação dos pais que vai dizer o que o filho vai fazer. Não. Não são os pais que determinam quem são os filhos. Os pais influenciam. A decisão dos filhos cabe a eles mesmos. Item 1 do tópico 3 fala que Sansão subestimou o poder do inimigo, né? Sansão ele teve um sério problema, porque ele foi muito usado por Deus, ele tinha um poder, uma força, algo sobrenatural, e muito tudo indica, vamos dizer assim, que ele talvez deixou subir o seu ego em virtude desse grande poder que ele tinha. E aí o ego dele trabalhou contra ele. E aí ele cedeu e percebeu que seria interessante ele procurar uma outra pessoa, né? Uma pessoa para ele se relacionar, e ele procurou uma pessoa fora da realidade da nação de Israel, ou seja, uma pessoa fora do que seria o povo indicado para ele escolher a sua esposa. Ele escolheu uma outra mulher, uma mulher do povo inimigo, inclusive, né? Essa escolha equivocada, por mais que os pais tenham instruído, tenham feito ele pensar a respeito, ele desconsiderou a instrução dos pais, desconsiderou o conselho dos pais e tomou uma atitude que mais tarde se tornaria um grave problema. Ou seja, não apenas se relacionar com uma pessoa de uma cultura, de uma comunidade que era contrária aos princípios de Deus, mas porque esse relacionamento provocaria outros problemas. Então, se formos considerar isso, trazer uma referência para os nossos dias, imagine aquele pai e mãe em que instrui o filho sobre os relacionamentos, as amizades nos dias de hoje, uso de drogas. Ele fala, explica, e mesmo assim, o filho, ciente dessas informações, recebendo essas informações, opta por tomar a decisão equivocada. Obviamente, isso é muito frustrante para o pai. O pai cria uma série de expectativas, até porque ele pode se achar que fez um bom trabalho. E digamos que, de fato, ele fez um bom trabalho na criação dos filhos. Não foi o pai perfeito, mas foi o pai possível. E mesmo assim, essas questões podem vir, infelizmente, a acontecer. E, obviamente, como o subitem 3 também menciona, Sansão ele deixou-se dominar pelas paixões carnais e passageiras. E o que aconteceu com Sansão é o que pode acontecer, infelizmente, com qualquer um de nossos filhos, com os nossos jovens, adolescentes, em que eles pensam que sabem o que é melhor, eles têm o sentimento que podem tudo, mas na verdade não podem tudo. Eles acham que sabem o que é melhor, mas eles não sabem o que é melhor, mas eles são responsáveis já pelas decisões que estão tomando. A responsabilização final fica no colo do próprio filho. Mas
é importante mencionar que existe um fator muito importante, que é a questão da maturidade e da idade do filho. Até que ponto o filho pode tomar uma decisão por si só e até que ponto o pai tem que proibir, de fato, tal conduta. Ele intervir. Então, isso é um fator muito importante. E isso, eu não quero estabelecer idades, mas a questão de maturidade, de responsabilização, vai ser algo que tem que ser trabalhado desde a sua menor infância até chegar à fase adulta. E aí eu posso dar exemplos mais fáceis, simples, como escovar os dentes, fazer o dever de casa. Ou seja, você vai ficar com seu filho com 18 anos de idade, 17, orientando ele, verificando o caderno todo dia da atividade da escola, ou talvez não. Hoje você já trabalhou com isso, com ele antes, e você vai fazer, digamos, pequenas auditorias, né? Ou, será que na verdade, quando ele já tiver de maior, com 18 anos, mas que mora com você, como o pessoal fala do Nordeste, né? Come do seu feijão. Ele vai ter total liberdade, vai poder fazer o que quiser? Ou ele pode fazer o que quiser quando ele sair da sua casa e estiver na casa dele, e aí sim fazer as escolhas que ele quer. Então, são questões que vão ter que ser discutidas dentro do seio familiar. Não é o objetivo dessa lição bíblica esgotar esses eventos, essas circunstâncias, mas é tentar expor que isso pode acontecer. Porventura, alguma pessoa que está acompanhando aqui pode dizer: isso não se aplica a mim porque eu não tenho filho. Mas você, porventura, pode ter. Porventura, você pode ser uma pessoa que pode instruir, orientar ou mostrar caminhos, ou até mesmo apresentar uma aula como essa, uma lição bíblica, um livro como esse para alguém. Então, entenda que ninguém está muito distante dessas realidades, tá certo? Então, convido você não apenas a se aprofundar na lição bíblica, mas a procurar outras fontes, né? E a conclusão da lição bíblica diz o seguinte: muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis, como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Bem, imagino que esse conteúdo tenha sido bastante útil para você. Se você quiser ter acesso aos slides no formato PDF PowerPoint, inclusive com os subsídios que apresentei, o link está na descrição deste vídeo, ou se você estiver acompanhando no formato de podcast, na descrição do podcast. Estamos em todas as plataformas de podcast, para caso você queira acompanhar, e também existe um QR Code, se você estiver acompanhando numa TV, para que você possa escanear e também ter acesso ao conteúdo. Recomendo fortemente que você nos acompanhe nas redes sociais, os arrobas estão aqui respectivamente logo abaixo, e aguardo você em nossa próxima aula. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor, tchau, tchau e até mais.